Impressão 3D para comunicação visual. Como que eu implanto isso daqui dentro da minha empresa? Para onde que eu tenho que ir? Muitas informações, muitas máquinas diferentes, quanto que custa, é difícil de operar? Essa é uma das principais dúvidas que chega aqui no nosso Instagram. Eu vou falar tudo, como que foi, como que está sendo a minha experiência com essas máquinas aqui dentro da minha empresa, tá bom? E o intuito desse vídeo é te ajudar a sanar suas dúvidas e fazer com que você tome a melhor decisão para o teu negócio. Eu tenho certeza que nesse exato momento você está procurando uma impressora para comprar para sua empresa de comunicação visual. Aí você me pergunta, sabe qual que é a melhor máquina para mim, qual que vai me atender? Infelizmente eu não tenho essa resposta, porque a que me atende talvez não te atenderia, porque você tem que saber primeiro o que você vai fazer, o que você vai imprimir, qual cliente você vai atender. A partir desse ponto, todos os outros pontos vai estar praticamente decidido. Então eu vou tentar nichar para vocês, pontuar cada coisa que vai ser definitivo na hora de escolher a sua máquina. Primeira coisa, qual cliente você vai atender, o que você vai produzir. Eu vou falar por mim. A gente trabalha muito em shopping, tá? Então a gente tem um padrão de fachadas. A fachada nos shoppings que a gente trabalha aqui da região não passa de 60 centímetros de altura. A maioria 60, 70, então a gente tem essa área limite aí. Eu fiz um cálculo bem detalhado e fiz uma média da maioria das letras que a gente produz e ficou em torno de 25 a 35 centímetros. Essa daqui é uma letra de uma fachada de um cliente, tá? Olha só esse material aqui. Essa letra tem... Matheus, joga uma treina aí? É. Então essa letra tem 27 centímetros, tá? Pessoal, a gente já tem uma área legal aqui que a gente pode escolher. Então assim que você sabe o que você vai produzir, agora vamos para a área da mesa, a área de impressão. Pesquisei bastante máquinas, tá? E uma área que me atende legal, 40 centímetros, já é o perfeito para mim. Mesmo se você for imprimir peças maiores, que é o meu caso, tem uma peça ali que está imprimindo. Aliás, no final do vídeo eu vou te mostrar como que você consegue imprimir coisas maiores que a sua área útil. É isso mesmo. Então beleza, 40 centímetros já vai me atender, cheguei nessa área útil aí. Terceira coisa que vai ser crucial na hora da escolha é o nivelamento de mesa. A sua máquina tem que ter o nivelamento automático, tá bom? Porque se for manual, vai dar muito trabalho. Ainda mais se você trabalha com alta demanda, tem várias máquinas, fazer o alinhamento depois de cada impressão demora muito. Essa máquina já tem o alinhamento automático, porque se você não fizer um bom alinhamento, as peças vão soltar, tá? A primeira camada vai ficar irregular, e isso não vai ter firmeza e você vai perder o seu material, vai ser muita dor de cabeça. Então, máquina tem que ter alinhamento automático. Quarta coisa que você tem que saber é a velocidade da sua máquina. No nosso Instagram tá enxurrada de mensagem, pessoal, falando da demora que é para imprimir a letra. E eles querem saber qual que é o meu parâmetro que eu uso na minha máquina para eles colocar na máquina deles. Só que a máquina deles não é igual à minha, pessoal. Então não é só o bico que conta, não é só o tamanho do arquivo, é a velocidade da máquina. Então você tem que saber qual a velocidade real da sua máquina. Essa máquina aqui da Creality, ela fala que imprime a 700 milímetros por segundo. Isso não quer dizer que ela vai chegar realmente nessa velocidade com qualidade. Ela imprime, mas não significa que tem qualidade. Olha só a parede, deixa eu pegar uma peça maior aqui, ó. Olha só essa parede, não sei se vai focar, pessoal, ó. Você consegue ver marca de impressão? Deixa eu ver se vai focar. Não vai focar aqui, cara. Aí, ó. Ó, você consegue ver marca de impressão? Não tem marca de impressão. Isso eu imprimi com 500 milímetros por segundo. Eu nunca passei disso, tá, pessoal? Porque eu prezo a velocidade, é claro, mas também eu prezo a qualidade. A letra tem que ter qualidade, certo? Então, quarto tópico aí, observe a velocidade real da máquina, ok? E quando a gente fala de velocidade, você tem que se atentar ao filamento, porque o filamento também interfere na velocidade. Olha só, acabou a peça aqui, ó. Daqui a pouco eu tiro para vocês verem, tá? Tá finalizando lá outra. Mas enfim, o filamento também interfere na velocidade na máquina. Comunicação visual é PETG, tá? Então, a maioria das máquinas imprime PETG, então vocês não vão ter dificuldade aí em achar a máquina certa com o PETG, porque
todas praticamente imprime, porque é um material que não precisa de máquinas fechadas. O PETG você consegue imprimir tranquilamente em máquinas abertas, certo? Só que o PETG, assim, diferente do PLA, na verdade, né? O PLA, ele precisa de menos calor, tá? Então a máquina tem mais facilidade de imprimir o PLA. O PETG, ele demora um pouco mais. Então, o filamento que você vai utilizar também interfere na velocidade de impressão. Eu só uso o PETG porque é mais resistente, tá? O PETG é sem dúvida mais resistente que o PLA. Você pode colocar também na área externa, tem tratamento UV, então não vai deformar com o calor. Já o PLA não é indicado para colocar na área externa, ele deforma, tá, pessoal? Então se atentem muito. E sétimo tópico, pessoal, é a facilidade de encontrar peças de reposição. Eu vou falar para vocês aqui uma situação que aconteceu com a gente. Com poucos dias que essa máquina estava aqui, deu um problema. Matheus, quer explicar aqui, mano? Quer explicar aqui, pessoal? Eu não tava na hora que aconteceu o problema, mas o Matheus estava. Ele não quer aparecer porque ele falou que não gosta de vídeo, mas ele vai falar pra vocês o que aconteceu quando a máquina deu problema aqui a primeira semana. Fala aí, pessoal. Rapaz, eu acho que provavelmente a mesa não deve ter esquentado o tanto que era para esquentar pro tipo de filamento que era, entendeu? Aí provavelmente ela não deve ter colado e começou a grudar aqui na cabeça de impressão. Aí ela vai só soltando, não vai grudando na mesa e vai só acumulando o bolo de filamento. Aí quando eu vi, eu desliguei a máquina e tentei puxar para tirar. Só que o filamento, depois que seca, grudou já. Bico, então. Grudou no bico, entrou para dentro, grudou nos fios. Então, só para interligar com o sétimo tópico que eu abri, que é a facilidade de encontrar peças, tá? Então aconteceu esse problema e o Rotent, pessoal, que é toda a estrutura, tá? A resistência, o bico, essa peça aqui compacta que vem toda a estrutura. Então deu pau, quebrou o fio, não funcionou mais. Liguei lá na empresa que forneceu pra gente a máquina, que eu comprei a máquina, e eles pediram a peça para a Creality e em 3 dias a peça estava disponível para fazer a troca. Eles pediram para me levar a impressora até a empresa deles, porque eu não poderia fazer aqui a troca na nossa empresa por conta da garantia, mas é uma coisa bem simples de trocar, tá? Se eu abrir aqui, ó, essa cabeça aqui com esses 2 parafusos, o Rotent, pessoal, a extrusora, ela é apenas encaixada. Então, se der algum problema, se você quiser tirar para limpar, simplesmente desencaixa aqui e despluga os 2 fios e tá pronto. Tá feita a troca. Só que por conta da garantia eles pediram para me levar a máquina lá. Então, só para vocês entenderem aí por que eu escolhi a máquina, tá? Por conta da facilidade de encontrar peças, mesmo se não tivesse na garantia, tá? Se não tivesse ocorrido isso, eu iria encontrar com muita facilidade no Mercado Livre, na Shopee, essa peça para fazer a troca, tá bom? Sétimo tópico, facilidade de peças, se atentem a isso. Então, pessoal, além da facilidade de peças, procurem uma impressora que tenha uma comunidade utilizando. Por quê? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma comunidade. Eu utilizo a impressora e vou compartilhar conhecimento com vocês. Se mais alguém comprar, já é 2 pessoas, é mais uma a compartilhar e assim a gente tem aquele grupo utilizando a mesma impressora, trocando opiniões, trocando vivências, né, experiências um para o outro. Então, além da facilidade das peças, procure uma impressora que tenha bastante gente usando, porque assim que você digitar alguma coisa lá, alguma dúvida, vai ter um vídeo, vai ter alguém falando sobre esse determinado assunto, essa dor que aconteceu com você e vai sanar a sua dúvida aí. Pessoal, nono tópico aí, muito importante, é o fatiador. O que é, sabe, um fatiador? Fatiador é como se fosse ali o Aspire, tá? Para você que já mexe com router, para você que já mexe com laser. O fatiador da laser é o meu que eu uso, é o RD Work, né? O RD Work tem bastante máquinas a laser. E o da router é o Aspire. Então o fatiador nada mais é, ele vai pegar o SVG, o arquivo que você vai jogar para dentro dele e transformar no G-Code, numa linha de códigos que a impressora 3D vai fazer aquele percurso dela ali. Por que fatiador? Porque ele fatia camadas por camadas. Então cada camada é uma passada que a máquina vai dar ali. Então
fatiador é muito importante na tomada de decisão da sua máquina. A Creality, assim como a Bambu, a Creality, ela tem um fatiador próprio, tá? Que é muito parecido com o da Bambu Lab, cara. Eu acho muito organizado, intuitivo na hora de utilizar. Então, se vocês não forem utilizar a Creality ou a Bambu, que tem fatiador próprio, então vocês pesquisem aí os fatiadores mais famosos, tá? A Orca Slice, a Sakura, a Prusa, a Creality Print, a Bambu Lab, que é essa que tem aqui. Então verifique quais fatiadores tem mais comunidade, tem mais utilizando e linka a máquina que você vai pegar nesses fatiadores, ok? Porque assim que você tiver qualquer dúvida, que você tiver algum problema aí, você vai pesquisar e vai achar ajuda facilmente, tá bom? Décima e última, tá, pessoal? Último tópico aí. Agora eu vou, depois do décimo, eu vou entrar na mão na massa, na realidade, falar cara a cara se vale a pena ou não e falar também da minha experiência, ok? A décima é o preço, né? O preço é relevante para você? Uma máquina dessa, pessoal, não tem um valor tão exagerado assim, né? Relacionado aí, comparando com uma laser, com uma router, na minha opinião, é muito simples, é mais fácil de você adquirir um maquinário desse. Um maquinário de R$7.000, eu creio que na sua empresa de comunicação visual não vai ser um problema, certo? Enfim, tem gente que deixa de pegar um material, um maquinário desse que tem um pós-venda legal, que tem bastante peças no mercado, que tem uma comunidade extensa, que vai ter várias dicas para você, para te ajudar aí, e troca pelo material de R$1.500, de R$2.000, que vem lá dos cafundó da China, que você não sabe nada sobre a máquina. Então, se você está a esse ponto, pessoal, se for só para conhecer o mundo 3D, ok. Mas se você já tem uma empresa encaminhada, você já está vendendo as suas peças, não façam isso, tá? Se não for essa, procura uma melhor, tá bom? Que não vai te dar dor de cabeça, que vai ser fácil a operação dela, tá? Que seja rápida para imprimir, mas não caia nesse erro de, por conta de um mínimo valor, deixar de pegar um material de boa qualidade para pegar um material, uma máquina inferior, ok? Então, preço, veja aí o preço se encaixa no seu bolso. Como eu falei, se você estiver começando, qualquer máquina vai te atender. Se você apenas quer conhecer o mundo das 3D, o preço vai ser um diferencial aí para você, com certeza. Mas se você já tem uma demanda, se você já tem cliente para essas máquinas, já vai numa área legal, tá? Numa área bacana e numa máquina confiável que não vai te dar dor de cabeça, ok? Finalizou lá a peça, então nesse vídeo a gente finalizou essas duas peças aqui. Vou até retirar essa peça aqui, deixa eu montar aqui para vocês. Olha o tamanho dessa letra aqui. Então a gente vai montar uma letra de quase 60 centímetros, ó. Enquanto a gente estava gravando o vídeo, essa letra de 60 centímetros, tá? A gente tem uma letra aqui maior que a nossa área. Então, para vocês verem que a área vocês conseguem imprimir uma letra maior que a área de vocês, tá? Fazendo algumas emendas, enfim. Agora vamos para o cara a cara, falar da realidade, certo? Aqui nas minhas mãos eu tenho uma letra, olha só, de acrílico, tá até empoeirada porque tava ali guardada, faz tempo que a gente não usa isso. Aqui ficou para trás, tá? Tá no tempo das cavernas, enfim. Letra de acrílico. O que que eu preciso para produzir uma letra dessa daqui? Vamos lá. Eu preciso comprar uma chapa de acrílico de 2x1, tá? R$300. Eu preciso agora comprar outra chapa de acrílico para imprimir a frente, beleza? Essa bordinha aqui, ó, o Matheus fez ali, ó. Tá vendo? Tem uma borda, mas geralmente a gente não utiliza, tá? Mas enfim, se eu for colocar a borda, eu preciso de mais outro corte para colocar a borda. Então vai colocando aí. Eu preciso de cola, bastante cola. Eu preciso de um ativador para ativar essa cola, certo? Mas o que, Matheus? Eu preciso de um soprador para fazer as curvas, tá? Preciso de energia, preciso daquela chapinha que faz as dobras. E eu preciso do mais caro, um colaborador igual o Matheus e o Francisco para fazer uma letra com essa qualidade aqui, ó. Somou aí? Somou? O que que eu preciso para fazer uma letra dessa? Tá. Agora eu quero que você faça o mesmo cálculo. Tá, só mais uma coisa, o tempo. Ô Francisco, quanto tempo faz uma letra dessa? Ei, Matheus, tá aí, Matheus? Quanto tempo, mais ou menos? Uns 15 minutos? Tá. Francisco chutou ali embaixo, em 15 minutos ele faz uma letra dessa, certo? Beleza. Agora vamos pra cá, ó. Agora vamos pra essa letra aqui.
O que é que eu preciso? Essa aqui é a impressão 3D. O que é que eu preciso para fazer essa letra aqui? Para fazer a parede dessa letra, eu preciso disso daqui, de filamento. Preciso de filamento. 1 kg de filamento desse daqui, eu tenho fornecedor que vende a R$75, certo? A maioria aí do mercado, PETG do mercado, você vai achar a 130, a 150, até a 190. Comenta aqui, ó, embaixo, pede o fornecedor que eu vou mandar para vocês. R$75, 1 kg de filamento, sabe? Quanto que eu gasto para fazer uma letra dessa daqui? Certo? 5 centímetros, a gente tem aqui uma parede de 2 milímetros, que é exatamente aqui, ó, essa parede aqui do acrílico, né, 2 milímetros. A gente tem aqui também, ó, uma bordazinha de 5 milímetros. Quanto tempo aqui para fazer uma letra dessa? Essa os meninos chutou em 15 minutos, só que eu preciso desse tanto de coisa aqui, certo? O que que a gente tem aqui? O fator predominante que é mais interessante que a 3D, o tempo só, tá? Essa letra aqui na 3D, 1 hora e 10 minutos. 1 hora, pronto. 1 hora na 3D, eu preciso apenas disso daqui, certo? Beleza? E a frente em acrílico, é claro, né? Dependendo aí do que você vai utilizar. A frente em acrílico, beleza? Mas quando finalizar nessa hora, eu tenho uma letra com qualidade, certo? Tem bastante qualidade aqui. Não dá nem pra discutir, tá, pessoal? As letras dos meninos aqui são boas, tá? A gente utiliza legal, mas comparada a essa, a 3D tem muita qualidade. Cola eu vou utilizar se eu quiser. Nesse tipo de letra eu utilizo cola para colar a frente sim, mas tem outros modelos que eu consigo encaixar o acrílico aqui na frente, eu consigo encaixar o acrílico aqui atrás, então eu apenas moldo a letra, eu apenas imprimo a letra, encaixo aqui o fundo de PVC que seja, já tá pronto a minha letra em 1 hora. Beleza? Tá bom para vocês ou não? Esse daqui é o comparativo, certo? Aí vocês veem aí se vale a pena ou não. Você já tem cliente, qual cliente que você vai atender, qual o tamanho das letras que você vai produzir, qual é a área útil que você vai escolher da sua máquina. Isso vai impactar lá no valor da máquina. Se a sua máquina tem fácil acesso aí a peças, se as peças você encontra com facilidade, se essa máquina tem nivelamento automático da mesa, se ela tem uma comunidade legal, certo? Qual é a extrusora, qual que é o bico que ela utiliza, é confiável esse bico, não vai dar problema. O filamento PETG, qual que é a velocidade da máquina que ela realmente entrega. Então tem tudo isso, tá, pessoal? Esses parâmetros que eu falei aqui é o meu maquinário que eu estou utilizando. Não necessariamente você precisa utilizar esse daqui, mas a máquina que você for escolher, você tem que prestar bastante atenção para não ter dor de cabeça. Não se esquece de se inscrever aqui, deixa o like, comenta aqui a sua dúvida. Se você já possui essas máquinas ou tem outro tipo de impressora, comenta aqui pro pessoal qual que você está utilizando. Não se esquece de seguir o Instagram aqui, ó, porque tem conteúdo diariamente, stories, tem reels, tem bastante coisa para vocês acompanharem lá sobre a comunicação visual. E só para finalizar aqui, pessoal, olha só, a letra de 60 centímetros está feita aqui na máquina de 40. Legal demais, né? Valeu, fui!